Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. e eu sou a Eduarda Queiroz. Hoje, de cenário novo. Que chique! Não é? Olha só. Adivinhem onde é? É na Raízes. Pois é, aqui ó, tem tanta história para contar. Vocês não têm ideia. Mas é. Pois é, e se você precisar, é só aqui. Por quê? Porque nós temos o que aqui, Duda? Aqui tem muitas coisas, né? Temos terapia, nós acompanhamos crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais. Também fazemos neuroavaliação infantil, avaliação para cirurgia bariátrica, para vasectomia e orientação profissional. Então, o que você precisar, você encontra aqui. É isso aí, é só vir. E hoje nós temos uma convidada muito especial que nós estávamos tentando já faz tempo. Gente, tempo. acho que faz mais de um ano, né? Que a gente estava tentando. E hoje deu certo. É psiquiatra infantil. Olha a importância. Que é a Gabriela Diniz. Tudo bem, Gabriela? Olá, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Que bom que acertamos aí uma data e deu certo, eu fico feliz de estar por aqui e conversar um pouco com vocês hoje. Seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Obrigada. E para a gente começar nosso papo de hoje, eu queria começar assim com depressão, né? Porque a gente está vendo, estamos no Setembro Amarelo, né? É uma pauta em alta. Mas criança tem depressão, doutora? Pois é, a pergunta que a gente escuta muito, né? A gente fala muito no consultório, explicando e tudo, mas sim, criança pode ter depressão também. Assim como a gente vê que na pediatria, algumas doenças dos adultos se repetem nas crianças também, né? As crianças podem ter doenças cardíacas, doenças reumatológicas, várias doenças que cursam diabetes, que cursam doenças renais e tudo. Então, a psiquiatria também entende que pode existir um adoecimento desde a infância. E o que é depressão infantil? Como é que a gente consegue detectar? Como é que ela se manifesta? Quais as características? Né? Isso. Pois é, na criança existem quadros mais atípicos, assim, às vezes um pouco mais diferentes do adulto. Vamos imaginar, a primeira ideia que a gente tem do adulto é aquele adulto triste, para baixo, sem energia, na cama, né? Essa é a imagem da depressão no adulto. Na criança, eles são mais reativos, né? Então eles conseguem reagir a estímulos de forma com mais energia e tudo, e às vezes não é essa imagem da criança deitada na cama, sem energia, não é bem isso. Mas, pelo contrário, eles podem ficar mais agitados, mais agressivos, explosivos, irritados. É mais comum a irritabilidade do que a tristeza. Então, a criança ela não consegue verbalizar bem o que ela sente, elaborar bem o que ela sente, mas ela age através do comportamento. Então, a gente pode ter uma mudança importante do comportamento com repercussão em vários contextos da vida daquela criança, na família, na escola, nos amigos, e associado a outras alterações, como de sono, de apetite, de energia e de conteúdo dos pensamentos também. Passa a ter pensamentos mais depreciativos, mais para baixo, baixa autoestima. Então, é importante estar atento a essas características para a gente identificar de forma cada vez mais precoce a instalação desses sintomas. A gente entende que quando a gente não identifica, né, e passa batido, a tendência é esses sintomas persistirem e agravarem na vida adulta. Então, quando a gente conversa, quem trabalha com adulto, às vezes conversa com os pacientes adultos e pergunta, desde quando você lembra disso? E muitos remetem há anos, né? Não, desde a adolescência que eu sinto isso. E aí foi piorando. Então, mostra que esses sintomas já existiam previamente e às vezes foram negligenciados, mas sim existem. Até porque essa falta de informação, como você mesmo falou, né, que o adulto se percebe depressivo quando está, né, deitado, quieto, e não é o sintoma principal. Antes disso vem, como você falou, a irritabilidade, a mudança de humor, a falta de paciência. Então, isso tudo faz parte de um quadro depressivo no adulto também. Exatamente. Né? Então, aí a gente só olha para o final, né, que é aquela parte debilitada mesmo, depressiva, de estar numa cama, de perder vontade de fazer as coisas, né? E na criança é assim também, né? Chega um momento, se não for tratado, ela começa a perder, né, os prazeres da vida. Exatamente. Baixo rendimento na escola, né? Dificuldade de socialização, isolamento social, e aí começa o quadro a ficar um pouquinho mais grave, mas é importante estar atento, com certeza. Quando que a gente começa, tem uma idade, né, assim, um marco, por exemplo, que a gente começa a detectar
melhor essa fase depressiva da criança? Existe a idade que é mais prevalente, né? A gente começa a perceber mais a idade dos pré-adolescentes para a adolescência. Assim, as crianças muito menorzinhas é mais comum a gente ver transtorno de neurodesenvolvimento, atraso do desenvolvimento e tudo, mas não essa elaboração assim, da tristeza, e que mais pode ter, né? Quadros bem mais precoces, mas geralmente ali pré-adolescente para adolescente a gente começa a perceber esses sintomas mais característicos de humor. Entendi. Mas não tem uma idade assim cravada. Quanto maior a predisposição genética, pode iniciar esse quadro de forma mais precoce, né? Mas a média é por aí. Eu estava vendo, né, um estudo recente da OMS. Isso. E aí estava falando que teve um aumento, principalmente depois da pandemia, de 10 até 15 anos, né, do quadro depressivo e até de ideação suicida. Isso vem acontecendo mesmo? Você tem esses quadros no consultório? Sim, a gente percebe realmente esse aumento e tem dados mostrando que tem havido esse crescimento, tanto na adolescentes, né, como em algumas regiões, assim, nas Américas, na região mais oriental tem aumentado, em outros lugares pode até ter diminuído, mas de uma forma geral há o aumento. A pandemia foi um combustível, né, assim, para todos os processos de ansiedade, de depressão. Então a gente falava muito na época da quarta onda, que seria o impacto na saúde mental das pessoas a médio prazo, médio a longo prazo. E isso a gente vê, esse resquício até hoje, né? Houve realmente um aumento e tem persistido. Então, a partir dos 8 anos, a criança ela começa a ter uma noção mais concreta, assim, da morte, da finitude, do suicídio. Antes disso, é um conceito muito abstrato para eles, né, conseguirem elaborar bem. Então, por isso que a estatística, assim, a partir de 10 anos, né, que é quando pode realmente ter esse entendimento e ter mais casos. Então, realmente tem aumentado, a gente percebe esse aumento. E por isso é importante falar sobre isso, né? A gente precisa prevenir. Você falando da predisposição genética, né? A gente sabe que existe a predisposição genética para qualquer transtorno, qualquer doença, né? Mas o fator primordial é o ambiente social, né? É o biopsicossocial, como a gente diz, né? É tudo completo, né? Então, existe a criança, quando ela passa por situações mais negativas na vida, né? Ela tem a predisposição maior de desenvolver aquele transtorno, aquela doença mental. Não é isso? Então, em relação à depressão, quais seriam esses fatores ambientais que poderiam facilitar o surgimento, né, da doença, do transtorno? Exatamente como você falou, a gente entende que o adoecimento em saúde mental ele é multifatorial, a gente chama assim, né, que vai desde uma predisposição genética até fatores ambientais que podem ser gatilho ou não. Às vezes não precisa ter esses fatores e pode haver o adoecimento. Mas sim, se o processo de desenvolvimento, eu sempre falo assim, o desenvolvimento de um cérebro é muito complexo, não é simples como parece, né? Então assim, precisa estar em um ambiente saudável. Um ambiente saudável é um ambiente que tem acesso à escola, à saúde, à educação, à cultura, à arte, à ciência, à família, né? Que tenha várias possibilidades para um bom desenvolvimento cerebral. Se não acontece, essa criança é privada a partir do afeto, é uma criança que foi negligenciada esse afeto, foi abandonada, uma criança que sofre violência, tem todos os tipos de violência, psicológicas, físicas, sexuais, qualquer tipo de violência que aconteça, situações até de adoecimento, infecções graves, né? Adoecimento grave, traumas cerebrais ou outras situações que vai passar por cirurgia. Então, não existe assim, por essa situação houve esse adoecimento, não é uma direção tão próxima, né? Não é direta, digamos assim, mas a soma de vários fatores de sofrimento pode sim predispor ainda mais a esse adoecimento. A gente vê em amostras, em grupos de crianças que sofreram violência e que foram abandonadas, né? Essas crianças elas têm um índice de adoecimento maior, a gente consegue perceber essa incidência. Então, o luto seria um fator de predisposição também na criança? Pode ser. Trauma, né? Um trauma, um luto. O luto a gente entende como um sofrimento fisiológico a partir de uma perda, né? Que pode ser de vários fatores. Às vezes é inevitável, né? Às vezes a gente não tem como mudar essa história de vida dessa criança, que foi uma situação que fugiu um pouco do controle. Mas
mas é um estressor, né? E aí, quer dizer que toda criança que sofreu luto vai ter um adoecimento? Não necessariamente. Pode ser crianças que elaborem isso bem a partir de terapia, tenham o suporte necessário e tenham uma vida saudável, não desenvolva nenhum adoecimento psíquico a partir dessa vivência. E outras crianças que podem ter a predisposição ou que não foram tratadas de forma adequada, né, que foram negligenciadas enquanto essa dor não foi visto no tempo ou da forma correta, pode aumentar essa predisposição. Então, é complexo a gente falar dessa questão unidirecional, porque a gente não pode ficar amarrado assim, Isso, se culpa, né? Porque, viveu isso, vai acontecer isso, então vou ter que... Não. É muito foge do nosso controle, né? As vivências da vida. Então, mas sim, repetindo, né? Reforçando, pode predispor. Até porque tem a interpretação da criança também, né? Como você disse. Então, para uma pode realmente ser um trauma, mas para outra não. E se ela tem pais, né, que escutam, que estão ali, né, dando todo aquele suporte, aquele afeto, aquele acolhimento, ela pode interpretar de uma outra forma, não é? Nós vemos um grau também alto de ansiedade hoje, né? E as crianças estão sendo afetadas com isso devido a muitas coisas. Uma delas é a tecnologia, né? Que é muito liberalizada. Então, o imediatismo traz isso, essa ansiedade. A ansiedade poderia ser uma predisposição também para a depressão. Bom, sim. A ansiedade a gente sempre fala que é um diagnóstico que vem sempre junto com alguma coisa. Se não não é formal, é só a gente percebe esses sintomas. Então, um episódio de ansiedade não tratado leva ao sofrimento. Né? Esse sofrimento, ao longo do tempo, pode predispor a um episódio depressivo. Ou na infância, ou até na vida adulta. Às vezes, uma criança ansiosa passa a vida inteira sem ser percebida. E aí, quando faz um episódio depressivo em comorbidade na vida adulta, busca ajuda. Quando a gente vai perguntar, já tinha sintomas de ansiedade há muito tempo. Então, houve aumento de ansiedade, eu acho que geral. E as crianças foram nesse embalo aí, né? Exatamente. Então, a gente vê cada vez mais precoce, sintomas até mais graves, e a gente precisa tratar, mesmo sendo leve, porque isso melhora a qualidade de vida, o desenvolvimento, diminuição de, melhora as oportunidades de desenvolvimento daquela criança e evita comorbidades, como episódios depressivos no futuro. Então, é muito importante o acompanhamento psiquiátrico em crianças que estão demonstrando aí, né, tendências ansiosas, né? Muito importante. E o acompanhamento multidisciplinar, né? Que a parte da psicologia, toda a equipe multidisciplinar e a psiquiatria também. Ainda há um pouco de preconceito. Muito, né? Muito. Porque a criança, os pais normalmente chegam e falam assim, mas ele é tão pequenininho, ou, mas criança ainda? Não, mas ele tá na pré-adolescência, eu vou colocar uma medicação, não vai atrapalhar, ele não vai dormir demais, né? Então, assim, como é que funciona isso, né? Essa parte do medicamento ou da medicalização? Pois é. Isso eu escuto com muita frequência, né? Às vezes os pais levam por desencargo, mandou trazer o mas assim, eu não vou medicar, né? O que a gente vai fazer além disso? Mas que bom que veio, né? Porque a gente já abre a porta aí para conversar sobre. Eu acredito que, primeiro, tem a história da saúde mental, assim, que é uma história, houve pesos, né, sociais, história da saúde mental de uma forma geral, isso aí tanto para adulto quanto para criança. A psiquiatria da infância e adolescência é uma especialidade ainda mais recente. Então, a gente tem poucos anos de documentação, a gente tem poucas residências no Brasil, assim, que é algo que está crescendo, hoje está bem estabelecido, mas assim, ainda está em desenvolvimento. Então, as pessoas escutam um pouco e aí misturam com essa história anterior e falam, não, meu filho, não. Mas há pouco tempo a gente tem tido um entendimento do desenvolvimento da criança a partir das questões emocionais. Até algumas décadas atrás, a gente só enxergava a criança partindo da pediatria se está adoecido, né, fisicamente, orgânico ou não. Acabou. E hoje a gente entende a importância desse desenvolvimento social, emocional, né, no impacto geral para o desenvolvimento. Então, achar que eu só vou tratar quando não tiver mais jeito, quando for muito grave, é um erro, pensando que até ali houveram muitas perdas e muito sofrimento, né? E quanto mais precoce a gente trata, melhor são as chances de remissão. Remissão que a gente chama estabilizar o quadro sem sintomas. Então, vamos supor, uma criança muito ansiosa, que é aquela criança preocupada, que acha que tudo vai dar errado, catastrofiza as situações, né? Antecipa as situações. É aquela criança que não se expõe a situações de risco, né? Aquela criança que não dá a opinião dela, ela vai estar sempre na margem de segurança.
quando a gente pensa em 10 anos de desenvolvimento, isso pode ter perdas na autoestima, na segurança, na independência, autonomia, né? Você fala, ela tira nota boa, tá dando tudo certo. Mas tem milhões de outras coisas que estão se perdendo no que a gente não vê. E tratar de forma precoce, a gente vai favorecer um desenvolvimento saudável e completo. Né? Completo. É tão interessante, né? Você tá falando assim, a gente vê, né? Vem assim na cabeça, né? E a importância disso, se realmente os pais fossem abertos, né? E falar assim, não, meu filho, ele é ansioso, ele tá reagindo, ele é preocupado demais, né? Tá preocupado com o nosso relacionamento, tá preocupado se vai ter comida, se vai ter não sei o quê, se eu vou ter emprego, né? Já recebi pacientes que 10 anos, gente, se eu vou ficar desempregado, se eu vou conseguir. Eu falo, meu Deus, mas você só tem 10, 11 anos, mas aí quando a gente faz o encaminhamento, mas já. Não, mas isso é coisa da idade, é besteira. Não, não é besteira, né? Isso realmente pode prejudicar e pode virar uma bola de neve muito grande, né? E prejudicial lá na frente, né? E aí a gente vê outros fatores como o bullying, né? Porque assim, poxa, eu sofri tanto, eu tinha tantas brincadeiras na escola, tô aqui vivo Eu vivo. e sequelado, né, doutora? Vive sequelado, né? Vamos deixar claro aqui. E sofrendo, né? Sofrendo, porque tem aquela coisa que você fala assim, a preocupação com o outro, né? Não vou usar tal coisa porque não fica bom. Ah, não, eu tinha um apelido que você não quer nem ouvir. É porque foi lá atrás, então ouve Eu não sequelas. posso ser quem eu sou, né? Porque vão tirar chacota, vão, como é? Tirar Onda, onda, né? vão, né? Vão. E isso traz prejuízos, né? Eu acredito muito assim, quando a gente tenta entrar nessa caixinha, né, em relação ao outro, para a gente não se expor, perde a potencialidade da individualidade, né? Você deixa de explorar áreas em que você poderia se destacar, né, para estar sempre naquela caixinha. Então, eu acho que a grande questão da criança ansiosa é a criança que fala muito no consultório, porque é a criança que não dá trabalho. Ela não dá trabalho, ela passa desapercebida, ela tira notas excelentes, mas o alto nível de cobrança, né, muito alto, então tem um sofrimento. Então, é aquela criança que a gente precisa estar de olho e investir, né? Porque se a gente acontece o contrário. Além de achar que ela não está dando trabalho, não está tendo problema, a gente reforça aqueles comportamentos. Ela é ótima porque ela só tira nota boa. Ela é ótima porque ela nem chama atenção, né? Ela nem reclama, ela está sempre bem. Então, Boazinha. a gente vai reforçando esse comportamento e vai intensificando, né? A criança se vendo só nesse lado. Agora eu não posso dar trabalho, agora eu sou a pessoa mais, né? Então, é importante identificar e ajudar, né? Para ser libertador. E na adolescência é que aparecem as comorbidades, né? Dessa ansiedade não tratada. Uma dúvida, para os tratamentos de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, qual seria a diferença do tratamento do psiquiatra para o neuropsiquiatra, o neurologista infantil? Veja só, são áreas em que o neurodesenvolvimento que a gente mais, o que é comum, né? A maioria do diagnóstico é TDAH, autismo, né? Isso. Eu acredito que as duas especialidades têm capacidade de manejar esses quadros. Como são quadros que têm muita comorbidade, eu sempre falo que dependendo da comorbidade, vai para um lado ou para o outro, né? Às vezes tem comorbidade com seus transtornos ansiosos, transtornos depressivos, então o psiquiatra pode manejar e acompanhar. Às vezes tem comorbidade com epilepsias ou outros diagnósticos da neurologia, e aí talvez o neurologista acompanhe. E depende da comorbidade. Muitas vezes precisa dos dois profissionais. Tem muitas questões comportamentais, também tem questões da neurologia, e os dois profissionais precisam conversar, né, se complementam e acompanham esse paciente juntos. Às vezes pode ficar para um ou para outro. Então, acredito que... Mas assim, no geral, todos os dois conseguem fazer o mesmo trabalho que é necessário para o paciente. Quando tem mais questões comportamentais, geralmente a psiquiatria acompanha. Certo. Sabe? Então, tem a equipe multidisciplinar, né, que a gente vai investir em terapias, nesse acompanhamento. E aí, quando tem mais as questões comportamentais, eu acho que a psiquiatria é o profissional que acompanha com mais frequência. Interessante, né? Tava pensando aqui, porque eu não tinha feito, foi muito boa essa sua pergunta, porque eu não tinha feito essa distinção, né? Da parte realmente neurológica, epilepsia, todos os outros quadros, né? Que pode ser uma comorbidade, e eu não tinha atentado para essa, né? O que é melhor, e o comportamental realmente para o psiquiatra, que vai estar ali
É bem interessante mesmo, eu não tinha pensado nisso. Muito boa a sua pergunta, Eduarda. Sou da neuro. É neuro, né? É a área dela, é a área dela, viu? Dela, isso, é. Deixar isso muito bem claro. Eu adorei na universidade, assim, para ela, né? Não é para mim e cada um tem que saber o seu lugar, sabe, doutora? É, cada um tem que saber o seu lugar e é isso, né, Duda? Pois é, você é uma excelente psicóloga, né? Obrigada. É. Infantil, maravilhosa. Vamos junto, né? Cada um daquilo que foi chamado, eu digo assim. Adolescência. Vamos puxar um pouquinho para a adolescência, principalmente a fase de transição, né? Eu gosto de explicar para os pais que o adolescente fica naquele limbo, né? Porque sai do ninho ali da infância, bem cuidadinho e tal, aí do nada ele começa a se preparar para a vida adulta, tem que tomar umas decisões importantes, mas não tem talvez uma maturidade, talvez não, né? O boom hormonal, O né? boom hormonal também, né? O cérebro ainda é informação e tudo mais, e muitas coisas, muitos pensamentos, impulsividade, né? Por causa dos hormônios e tudo mais. E muita responsabilidade também, né? Cobrança, pressão, né? A galerinha que está indo aí para o ensino médio, saindo também, né? Do ensino fundamental, indo para o ensino médio, e a galera que está saindo do ensino médio, indo para o vestibular. Então, a gente tem 3 fases dentro da adolescência, né? E aí, os pais que estão ouvindo falam assim, meu adolescente, não sei, né? É uma mudança de humor. Um dia ele tá feliz, alegre, maravilhoso, outro dia, não, ninguém fala com ele porque tá com a cara desse tamanho e a gente não pode nem chegar, é uma privacidade, é não sei o quê. Como é que a gente lida com essa mudança de humor todinha, hein? É difícil. Né? É difícil. E requer muito aprendizado e resiliência dos pais, de entender que também vão passar por esse processo como pai de criança, pai de adolescente, pai de adulto. Né? Então, a gente vai ter que ir aprendendo no caminho. Mas eu acho que a primeira coisa é estudar o que é a adolescência. Né? Que a gente às vezes quer cobrar deles um comportamento de criança, quer cobrar de adulto e fica puxando para um lado e para o outro, o adolescente não responde, só se distancia ainda mais. Então, entender o que é a adolescência, eu costumo falar que é a beleza da adolescência. Se a gente parar para ver teoria e tudo, é uma fase muito bonita de desabrochar. Né? Eles pegam essa conexão com os pais e passam a querer se inserir socialmente. Então, eles querem um grupo para se inserir, eles querem uma vestimenta que é só de adolescente, uma linguagem que é a gíria só de adolescente, né? Eles querem ser o grupinho deles e que os adultos não A tribo. E a tribo, exatamente. E é importante entender esse processo, porque às vezes a gente começa a criticar, né? Aí começa a criticar, porque essa sopa tá feia, porque agora vocês falam assim, porque agora... E aí começa a gerar as confusões e intensifica essas questões de humor comportamental, que podem ser próprias da adolescência. Realmente, eles podem ficar um pouco mais explosivos, um pouco mais irritadiços? Pode. Mas geralmente não tem impacto na funcionalidade, não tem impacto nas relações interpessoais. Ele pode apresentar uma coisa aqui, outra ali, mas geralmente ele vai fluindo na adolescência sem tantos impactos na vida. Agora, quando esses impactos vêm se tornando mais intensos, mais frequentes, quebrando vínculos, né, trazendo prejuízos na escola, na inserção social com os amigos, ou prejuízos para ele mesmo, assim, de pensamentos de baixa autoestima, né, de se machucar ou algo do tipo, isso já acende um alerta grande e a gente precisa pedir ajuda. Nessa fase, talvez os pais tenham dificuldade de abrir essa porta de diálogo. E aí, delegar para outra pessoa, que pode ser um profissional, é útil, né? Porque o adolescente já não quer mais aquele papo de criança com o pai e com a mãe, mas ele se abriria para outra pessoa da família, ou um profissional, um psicólogo, geralmente é o primeiro que chega, né, e faz um vínculo muito legal, e às vezes esse profissional que vai suprir esse diálogo que está faltando. Mas eu acho que é por aí, a gente precisa estar atento, precisa entender e caminhar junto com eles para manter esse vínculo. Ficar preocupado com os extremos, né? Os extremos. Porque, tá, a timidez é uma coisa, mas aquilo, você ficar o tempo todo dentro do seu quarto, você não ter amigos pra nada, né? Ou tinha e de repente não tem nenhum, né? Começar realmente a se machucar, roer muitas unhas, né? Enfim, tirar o cabelo, né? E realmente se autolesionar, a gente precisa estar atento a isso e procurar um profissional. Sim. E aí a medicação também ajuda, não é? Muito, muito. E, mais uma vez, voltando para aquele ponto, né, do medo que as pessoas têm de usar a medicação,
Às vezes na consulta eu já vou, antes da pessoa perguntar, já vou falando, a medicação não causa isso, isso. E aí a gente vai começar a explicar como é que ela vai funcionar. Porque é uma questão do entendimento também, né? As pessoas sentem medo de viciar. É a primeira dúvida, né? Primeiro medo. E eu entendo, é legítimo a dúvida dos pais. Você já tem medo pra você. Imagina a sua responsabilidade, né? Aquele indivíduo que é a pessoa que você mais ama no mundo. Você tem medo de errar. Mas a medicação que a gente usa na psiquiatria, né, com infância e tudo, não vicia. Nenhum antidepressivo, eles não têm o poder de viciar. As medicações Viu? que causam... Papai e mamãe não vicia. Não vicia. É o que eu costumo falar. Não indico que tire sem conversar. Mas caso aconteça a hipótese de tirar, pode voltar os sintomas que já vinham antes. Que não é legal. Mas assim, a forma de explicar que não vai viciar na medicação. Que pode vir... O que acontece é uma dificuldade, assim, uma interpretação de que, às vezes, tem pessoas que precisam usar a medicação durante um tempo, tiram e ficam bem. Maravilhoso. Tem pessoas que precisam usar durante a vida toda. E não é que o remédio viciou. É porque aquele quadro é crônico. Na medicina a gente chama crônico sintomas que persistem ao longo da vida. E aí, a medicação ali tratou, se a gente tirar, vai voltar os sintomas. Diabetes é um quadro crônico. A gente usa ou antidiabéticos orais ou insulina, mas o paciente precisa manter o uso. Se ele tira, a glicemia sobe de novo e a gente precisa estabilizar e manter durante quase a vida toda. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente entendeu que é crônico, não precisa tratar. Quando é criança, acho que sempre vale o benefício da dúvida assim, o paciente ficou bem, tem um intervalo de tempo que o paciente está bem, né? A gente já fez o check da teoria, tudo direitinho, o tratamento, pode ser pensado a possibilidade de retirada e ver como é que esse paciente vai ficar. Teve muitas recaídas, aí a gente reavalia manter por um tempo maior. E a retirada não é retirar. Não. É desmame, né? Isso, retirar gradualmente e no tempo correto. É muito comum também, assim, começa a usar, fica bem. Vai falar, vou tirar porque eu tô bem, né? E assim, eu nem julgo em nada, porque faz parte de toda a cultura social, da gente também é chato tomar remédio, mas qual é o prejuízo em relação a isso? Quanto mais recaídas eu tiver, maior a chance de eu precisar usar por longo prazo. Então, é importante manter o remédio durante o tempo adequado. Depois que entrou em remissão, tá super bem, a gente mantém aí por 6 meses a 2 anos. Eu volto assim, às vezes 1 ano, ficando bem. E depois a gente pode pensar na retirada dos pacientes permanecer bem, com a equipe multidisciplinar, com esporte, com todas as questões relacionadas à família resolvidas. Então, assim, é um trabalho muito importante nesse 1 ano. Não é só ficar sem medicação. A gente diminuiu os sintomas, mas a gente tem muita coisa ambiental, né, que a gente começou a falar antes, que a gente pode ajustar para prevenir recaídas no futuro. Então, a gente não tem garantias, mas é uma possibilidade. É caso a caso e com paciência o tratamento ele vai caminhando. Então, não vicia, não deixa o menino em cima da cama com sono eterno, porque o adolescente já tem sono, né? Pelo contrário, é o que eu falo. Também, ficar com cara de não ficar com cara de bobo. Isso. Gente, a gente quer que ele volte para a escola. A gente quer que ele volte para o esporte. Todo mundo tem que fazer esporte. Né? Eu faço esporte já para poder... Exatamente. Então, assim, a gente quer que ele faça esporte. O tratamento propicia uma vida normal, para aquela idade. Né? As escolhas que uma criança, um adolescente possam vir a ter na sua idade. As perdas, elas vêm do adoecimento. Isso é difícil, né, para o leigo, às vezes, distinguir. Mas a ansiedade, ela atrapalha a gente de se expor, de buscar novas experiências, de dar a nossa opinião. Então, ao longo da vida, um episódio depressivo e ansioso traz perdas para a vida. O tratamento é uma forma de recolocar esse indivíduo em todas as suas possibilidades, em todo o seu desenvolvimento e ter uma vida... Isso, com a equipe multidisciplinar, né, ali orientar o comportamento já com o cérebro mais organizado, né, no seu funcionamento. Exatamente. Para com a terapia você ir mudando hábitos de comportamento, de vida, de pensamentos. Exatamente. Para ir construindo uma mente mais saudável. Exatamente. Vocês devem perceber isso na prática também, mas às vezes o paciente, quando é medicado, a terapia flui, né? Coisas que a pessoa entende, mas não consegue colocar em prática pelos os sinais e sintomas que estão ali. Tem um processo de sofrimento. E aí, quando a gente diminui esses sintomas, o paciente flui. E aí, o aprendizado na terapia, né? Vai aprendendo, vai recarregando essa bateria, para quando a gente pensar em tirar várias crenças, né? Várias interpretações, tudo isso já está bem organizado
É como se a medicação fizesse assim com os neurônios. Oi, acordasse eles, né? Porque aí eles vêm e o foco, melhora o foco, né? A capacidade de aprendizado, de captação daquilo que a gente está falando. O ânimo, motivação, vigor, né? Assim, e aí as coisas começam a fluir, né? É tão legal ver isso nas crianças, né? Assim, às vezes eles têm esse relato, assim, não, é isso. E muitas vezes, quando eu converso sozinha, eles perguntam, ei, aquele remédio te ajudou? Não, eles falam, te ajudou. E aí falam exatamente o que ajudou. Então, eles percebem. Isso é muito bonitinho de ver, né? Essa melhora. É muito satisfatório. E é interessante que eu penso também que a gente está psicoeducando, né, as próximas gerações, porque se ele criança, né, os pais entenderam isso, ele vai ter um olhar para os filhos, para o colega, né, para um amigo na faculdade, um amigo no trabalho, né, e falar, olha, seu filho, meu sobrinho e tal, e a gente vai mudando uma cultura, não é? Eu acredito que a gente vai ter uma geração aí que vai cuidar melhor da saúde mental. É um trabalho de formiguinha, né? E vai a história, né, que vai se construindo, a gente vai ver nas gerações futuras, mas essa perspectiva do futuro já se mostra se a gente analisar o passado. É verdade. Em 2 gerações, a gente já vê uma evolução muito grande, então provavelmente isso vai continuar, né? É a informação que chega, é a educação, e a gente vai conseguindo construir isso aí, que é super importante. No nosso trabalho, né, aqui no consultório, a gente também precisa ter um trabalho com os pais, né? E às vezes o problema não é tanto a criança, mas o problema é o cuidado dos pais, é o ambiente e tal. Com vocês também acontecem isso? Com certeza. Eu costumo dizer que eu não trato criança, eu trato famílias. Sim. É uma coisa que eu repito muito também, mas que chama todo mundo, venham para consulta, né? Vamos conversar, tirem suas dúvidas, porque a criança é um indivíduo que está imerso ali naquele ambiente. Então, primeiro que a predisposição, a primeira coisa, assim, quando tem história familiar, de ansiedade também, de depressão, você pergunta para os pais, estão bem? Estão tratando? Está tratando? Estou tratando, coloco. Vamos partir desse ponto. Os pais precisam estar bem, porque a gente precisa oferecer um ambiente de qualidade, né? Uma pessoa que está com sintomas ali, apertando aquele botão toda hora, é adoecedor. Então, a partir da melhora dos pais, a gente vai conseguir criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento daquela criança, né? Porque não é só a medicação. Nunca vai ser, né? Tem 1000 questões que podem otimizar. Então, com certeza. E tanto é que eu tenho um tempo só com a criança e o adolescente, mas também um tempo só com os pais. E não é para levar nenhuma informação, pelo contrário, o sigilo da criança é garantido, mas é para poder orientar os pais, né, de algumas coisas que podem ser mudadas, algumas coisas, e ouvi-los também, que às vezes chega um nível de cansaço, né, de burnout, assim, de não saber mais como fazer. E eles precisam desse espaço também, para a gente conseguir ter uma melhora no total. Então, sem dúvida. E até orientar, falar assim, olha, você precisa de terapia, pai, você precisa de terapia, mãe, você precisa de uma medicação, porque a sua ansiedade está assim, e eles às vezes não percebem, né, porque está tão imerso naquele contexto e tal, e eles não se percebem, né, a preocupação é só com a criança, mas tá com problema em tudo, né. Quando há o envolvimento da família, né, do pai, da mãe, dos irmãos, quando tem esse comprometimento familiar, o resultado é muito mais rápido e muito melhor. E é uma transformação na família. Eu acho muito lindo, assim, quando a gente aqui, né, às vezes tem a sessão com um paciente pequenininho, aí vai ali ter a sessão com os pais, né, para orientar, para ver o que é que percebeu ali na criança, tudo, e dar umas orientações, né, de formas de mudança de comportamento. O que é relatado, assim, em tão pouco tempo, né, de os pais se sentirem mais felizes também, né, com um olhar, um novo olhar, para a situação. E é uma mudança muito rápida na criança. Sim, com certeza. Já tiveram situações, assim, eu tenho em alguns lugares no SUS, e eu recebi uma mãe que, visivelmente, ela estava tão irritada, ela estava tão cansada, que a gente começa a partir da mão. Falei assim, olha, primeiro, chama outros familiares, chama o pai, não é o único responsável, chama outras pessoas para a próxima consulta. Então, vamos começar por vocês não tá bem. Não tem como a gente colocar mais carga, vamos dizer assim, tem que ter um tempo para liberar água, tem que ter um tempo para criança, tem que ter um tempo para ouvir. Vamos colocar mais carga, né? A pessoa já chega exausta, né? Em burnout, e a gente vai responsabilizar ainda mais, botar mais carga. E aí a gente fala, não, calma, vamos passar por você, né? Vamos melhorar o dia a dia, vamos tratar a ansiedade, vamos fazer uma atividade física, vamos ter uma sobrinha de tempo para a gente pegar esse tempinho
investir na melhora do fulaninho. Porque é necessário, né? É necessário. A rede de apoio é indispensável para o paciente, né? E essa rede de apoio tem que estar bem também, né? Se ela estiver doente também, é uma rede de apoio disfuncional, né? Ali só vai piorar a situação dos dois. Né? E culpabilizar a criança. Isso. Né? Que acontece muito. Exatamente. A gente acaba colocando uma pressão e uma carga neles que eles não têm nem noção daquilo, né? A gente fala assim, não, você tem que fazer isso, tem que ter uma responsabilidade disso, ou coloca uma agenda, né? Tem criança que tem uma agenda, meu Deus, mais cheia que um executivo, né? Com tantas coisas, tantas atribuições, e ela brinca que horas? Né? Ela tem um lazer que horas? É um lazer reduzido? Não, mas ela brinca porque ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É importante, mas não é só, né? E o que ela quer, né? O que faz sentido para ela? Porque talvez seu sonho era ser bailarina, seu sonho era fazer tênis, seu sonho era isso. E ela, a menina não quer saber de balé, não se identifica com balé, né? O negócio dela é, sei lá, fazer futebol, enfim. Mas a gente também escutar o que a criança quer, né? E de acordo dos gostos, das preferências, achar uma atividade, algo que dê prazer para todo mundo, não é? Isso é muito importante. E, assim, filha é tudo igual, a gente trata da mesma forma, dá tudo certo, né? E tá tudo bem, do jeito que eu criei você, vou criando ela, criando. Não, doutora, mas tá tudo certo aqui. Por que esse tá ansioso? Por que esse tá me dando esse tipo de... trabalho, Tá me dando trabalho. Pois é, e tem a teoria, né? A parte da psiquiatria e tudo. E eu sou uma recente mãe, né? Eu tenho um bebezinho de 2 anos, né? Uma criancinha de 2 anos e tenho uma bebezinha de 4 meses. E aí a gente vai mesclando isso da teoria com a prática, algumas coisas confirmando, outras vendo o quão desafiador que é, né? Mas eu acredito que não tem como ser todos iguais, né? Não tem como, até porque até a forma como a gente materna, a preocupação que a gente tem com né? O que a gente acha que é importante para às vezes não é tão importante para o outro já não demonstra tanto. Então, a forma como a gente age com cada também muda. Né? Eu imagino um pouco tempo que eu tenho, mas imagino ao longo da vida. Então, assim, tem a predisposição genética, tem o ambiente. Mesmo o ambiente sendo aquela casa, nem todos os estímulos vão ser iguais para todas as crianças. Porque a percepção de cada um pode ser diferente. As personalidades, né? As personalidades podem ser diferentes. Então, um cuidador, por exemplo, o mais velho foi cuidado por outra pessoa, né? Ficou mais com a mãe naquela época. E aí o mais novo, a mãe ficou mais com o pai, ou ficou mais com a avó, ficou mais com a avó, né? Os cuidadores mais comuns. Então, a vivência de crescimento de cada um vai ter estímulos diferentes, né? Vai ter respostas diferentes pelo jeitinho de cada um. Então, acho que é importante a gente entender qual é a demanda daquela criança. O trabalho que você falou, né? Vai ter que falar, tá me dando trabalho. Eu acho que esse dar trabalho, é importante a gente mudar a perspectiva e falar o que é que está faltando para essa... O que ele está me demandando, né? O que é que está sinalizando? Acho que a palavra é essa. Cheguei na palavra. O que é que ele está me sinalizando? Porque aquele trabalho está dando sinal de alguma necessidade daquela criança, né? Às vezes a necessidade de atenção, às vezes é de estímulo, às vezes é de segurança, mas às vezes uma criança você tem que dar um empurrãozinho, vai, dá a sua opinião, vai, né? Escolhe sua roupa. E outro tem que dar uma segurada, falar, não, a regra é essa, né? Tem que ser assim. Opa! Exatamente. É como as orientações no consultório também, não é uma receita de bolo, né? Todo mundo eu posso dizer a mesma coisa, porque precisa entender aquela família, aquela criança, entender o que a gente... Tem criança que a gente fala, não, vamos criar um cronograma, criar regra, não sei o que. Tem criança que fala, deixa ela. Deixa. Ela quer pra festa? Deixa ela pra festa. Né? Assim, exatamente. Eu falo assim, aniversáriozinho, uma coisinha pequena, então. E tem criança que a gente vai... Então, eu acredito muito nisso, assim, a gente tem que individualizar, né? Entender como aquela criança, aquele adolescente reage aos estímulos e ver qual é o sinal que ele está dando para ver o que a gente pode contribuir, né? Como cuidadores, pais e cuidadores. Acho que a gente é isso, a gente é um guia. Né? A gente não tem como controlar tudo. Você vai querer que ele se comporte daquela maneira e de repente se comporta de outra forma diferente. E todo comportamento é uma comunicação, é uma tentativa de comunicação. Com certeza. E como cada pai responde, como você falou aí, né? Às vezes a criança é criada por uma mãe, mais tempo por uma mãe. Às vezes é criada por uma mãe, mais de um filho. Mas de acordo com a personalidade daquele filho e a resposta que você vai ter
Isso. né? Diante daquelas situações que o filho está proporcionando, são diferentes. Exatamente. É o que a gente fala muito popularmente, assim, do caçulinha, do mais Aham. velho, do filho do meio, né? A gente já tem Aham. brincadeiras, piadas, assim, para dizer como se trata cada um. Mas tem um pouco disso, Isso, né? é. Mesmo, não é intencional, não é nada, mas é a forma como a criança reage a você. A gente entende muito do comportamento humano a partir de reforços, né? E esses reforços eles podem até ser inconscientes, mas eu tenho uma situação de prazer, eu tenho um reforço de tal comportamento e vai mudando a nossa forma de lidar também com as situações. Então, daí a complexidade. Até porque a fase que você também está, né? Há 2 anos atrás você teve seu primeiro. Você estava numa fase da vida, né? Estava conhecendo, entrando na maternidade e tal. 2 anos depois, você já vai ter o segundo. Você estava em outro estágio da sua vida e tal. Então, a forma é De diferente. aprendizado, né? De experiência. Exatamente. Não somos a mesma pessoa, né? Ainda bem, né? Que bom. Uma maternidade, né? É uma chave, assim, uma virada, muda tudo. E é uma delícia, né? É uma delícia. Tem, lógico, né? Seus percalços e tudo mais, mas é uma delícia, né? Assim, eu tenho filhos. É bom. Ela pode falar melhor, porque ela tem 3, né? Eu tenho umzinho só. Ela tem 3, você tem 2, também pode falar melhor. Mas é bom, né? É uma dádiva, assim, eu acredito. E vamos desmistificar, né, essa história de que a mente, doenças mentais, transtornos mentais, são coisas assim, não é para minha casa, né? Não são para os meus, né? Nós somos seres humanos, né? Nós somos seres vivos, nós temos problemas de desenvolvimento em tudo, né? No corpo, no organismo, e tudo também tem muita influência com o que a gente absorve, né? De alimentação, né? De sol, né? A gente sabe que existem os pilares, né, da saúde mental. Aí, então, a gente tem que desmistificar isso e entender que o funcionamento do cérebro também tem intervenções de acordo com o ambiente, né? Então, a medicação, quando necessária, é para criar novos caminhos neuronais ali, para abrir perspectivas novas, né? E trazer melhoras, né, junto com a terapia. Então, como você falou, existem pessoas que precisam momentaneamente tomar uma medicação, mas existem pessoas que precisam para a vida toda e tá tudo bem. O importante é você estar bem, estar estabilizado, né? Não estar naquelas oscilações de ansiedade, de depressão, né? Então, o importante é estar bem, né? Com certeza. Eu falo muito isso no consultório também. Mas vai precisar de remédio? Eu falo, ó, vamos focar em estar bem. Se você com remédio, sem remédio, a gente vai caminhando e vai ver o que é melhor para você, para fulaninho, para você, enfim. Mas eu acho que parte disso, realmente, a nossa forma de agir, de lidar com o mundo, pode ter interferências de sintomas. Então, a medicação, ela dá uma diminuída no que é sintoma, né? É interessante até que, ao longo da vida, muitas vezes não se trata e se mistura com a personalidade. O fulaninho é assim, né? Sim. E quando você vê, gente, isso é um sintoma. Né? Ele pode até ser um pouco assim, isso é um sintoma, a gente precisa tratar. E quando trata que diminui esse sintoma, é que a gente consegue fazer experiências e propor outros desafios, né, relacionados à personalidade daquela pessoa. Mas, com certeza, assim, o tratamento farmacológico, muitas vezes, ele é fundamental. Quando ele é indicado, é fundamental, né? Eu sempre falo também que são coisas que não se substituem. A terapia e a medicação, cada um tem seu caminho. Quadros muito leves, a gente pode tratar só com terapia, atividade física e observar. Outros casos a gente já precisa entrar com a medicação, mas sempre em conjunto. Um complementa o outro e ajuda. Então... não, excelente, né? Você falando isso, porque infelizmente ainda tem, né? Um preconceito e tal da medicação, enfim. E entender que a criança, ela está num quadro, ela não é aquilo. Aquela criança não é depressiva, ela não é ansiosa, né? Depressivozinho, não, aquele menino é... Não é, ele está num quadro, não é, doutor? E a gente... com o tratamento correto, isso diminui, não é? E traz qualidade de vida para aquela criança, mas ela não é. Exatamente. E estar bem não é estar feliz 100%. Sim. É sentir tristeza, angústia, é chorar, é sorrir,
é se alegrar, é ter todas as emoções, mas de uma forma funcional. Funcional, acho que a palavra é essa, né? Funcional. A gente conseguir se inserir nas questões da vida e conseguir buscar soluções para as adversidades. Isso é natural. E responder aos estímulos. Então, se acontece uma coisa ruim, perder o emprego. Poxa, eu vou ficar triste. Né? Claro. Estranho é se eu não ficasse. Né? Então, alguma coisa, alguns estímulos vão trazer da gente esse sentimento. Mas quando alguém está adoecido, é prevalente aquele sintoma, é prevalente aquele sentimento. Ele não consegue oscilar. Né? A maior parte do tempo está daquela forma e atrapalha a capacidade de resolver questões, as adversidades que a gente falou anteriormente, né? Bloqueia, não consegue, não faz. Então, as pessoas têm medo disso também, né? Vou ficar embotada, assim, vou ficar sem as emoções. Não vai, porque a gente vai voltar para um lugar fisiológico. E é natural sentir as emoções. Ai, que maravilha! Foi ótimo, ótimo, Muito ótimo bom. mesmo. Eu adorei. E para quem está ouvindo e assistindo, qual é a dica para aquele pai que está assim ainda receoso, né, de buscar ajuda, está percebendo algumas coisinhas? O que ele deve fazer? Olha, eu acredito que, principalmente pensando em infância, a gente não precisa ter um diagnóstico para investir. A gente percebendo um sinal, a gente já pode começar esse investimento, principalmente em terapia, né? Indicar terapias, atraso no desenvolvimento, prejuízos por questões socioemocionais, a gente pode começar investindo e ao longo do caminho a gente pensa num diagnóstico, né? Assim, ao longo do caminho a gente investiga melhor. Então, essa é a ideia que eu tenho, assim, pensando em desenvolvimento, quanto mais precoce, melhor. E aí, se tem dúvida, se tem sinais, procura ajuda, procura avaliação, porque eu acho que isso é uma forma de prevenção, né, de tratar, de reduzir os impactos ao longo da vida e favorecer um crescimento com um autoconhecimento já desde a infância. Né? Mesmo que não tenha um diagnóstico, aquela criança vai começar a entender melhor como é que ela se sente, como é que ela reage, quais são as emoções que transitam por ela a partir da psicologia. E isso vai ser produtivo, não há perdas. Né? Só O investimento da psicologia, principalmente, que eu digo porque é o primeiro que os pais procuram, geralmente, né? A psiquiatria vem no segundo tempo, mas não há perdas, vale a pena sempre esse investimento. Então, na dúvida, Começa ali. E para o adolescente e até para o próprio pai, que está sentindo agora ansioso, estressado, não sabe o que está acontecendo, mas está vendo aquela irritabilidade, aquela coisa, não está conseguindo dormir e tal. Qual é a sua dica? Dos pais. Dos pais. Alteração de sono, de apetite, importante, né? De energia do corpo, de pensamentos de desesperança, achar que está tudo ruim na vida, né? Que a família está tudo ruim também. Quando tem esse filtro de negatividade em relação aos pensamentos, ou quando está muito preocupado, né? Preocupado com o futuro, achando que as coisas não vão dar certo, procura ajuda. Procura ajuda, né? A gente, a mesma coisa, a gente pode começar o tratamento e discutir no diagnóstico, mas existem formas de tratar isso aí, porque senão a gente vai enchendo a cabecinha, né, dos filhos, dos adolescentes e das pessoas que estão ao redor, nesse nível de ansiedade ou de depressão que não é legal nem para você, nem para as pessoas que estão ao redor. Então, se tem um adolescente que está assim, ou o pai, uma mãe, um adulto, procura ajuda. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que assim, atualmente a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos. Sempre foi assim, mas hoje a gente, né, quer a melhor escola, o melhor esporte, o melhor professor, o melhor instrumento, e a gente esquece que a gente convive com aquele ser humano o dia inteiro. É importante que a gente esteja bem, né? Porque senão a gente está dando o melhor de tudo financeiramente, mas o convívio, a gente é uma pessoa pesada, ele está reclamando, ele está cobrando, ele está exigindo, ele está ansioso, né? Então, para além de tudo isso, a gente precisa estar bem com uma boa companhia, né? Para estar convivendo com nossos filhos. Então, procurar saúde mental para a gente é o pontapé, não tenho dúvida, assim. Excelente, maravilhoso, eu adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Né? E assim, suas redes sociais a gente vai colocar, não é com o seu Instagram? É Gabriela Diniz, psicoinfantil. Pronto, então tem dicas, tem tudo lá. Pode ir lá no Instagram que vai ser muito bom e a gente também vai deixar o contato dela aqui, né? Muito obrigada, foi muito bom, né, Foi Duda? maravilhoso. Muito rico. Não é? Muito rico mesmo. Eu adoro falar. Gostou? Então, sabe de alguém que está precisando? Curta, compartilha. Faz o quê, Duda? Ativa o sininho, né? Não é? Vamos lá, bota nas redes sociais, no YouTube,
como é que tá isso? Acompanha a série, se inscreve. Isso, se Eu inscreve. sou muito fina. Se inscreve, não é? Manda, chama mais um colega, vamos lá, curte lá o canal das meninas e compartilha, né? Dúvidas, críticas ou sugestões, manda pra gente, porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.